Olá, eu sou a Paula Rotacis e quero lhe dar as boas-vindas no nosso canal, que é um cantinho para falar sobre as relações humanas no mundo corporativo. E hoje vamos falar sobre a política do cancelamento. Pois é, um assunto muito comum e polêmico nas redes sociais, mas que também já chegou no mundo corporativo. Você já enfrentou alguma situação com a política do cancelamento? Já sofreu alguma ação? Já foi cancelado ou cancelou um colega de trabalho? Hoje, para falarmos sobre esse assunto, eu vou receber a convidada, a doutora Rita Biondo. Doutora Rita é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduada em Direito Processual do Trabalho, Compliance e Direito Corporativo. Sócia do escritório Dornelles e Biondo e está aqui hoje para lhe trazer dicas sobre este assunto. Confira. Olá, hoje a gente está com a doutora Rita para falar sobre a política do cancelamento. Doutora, seja muito bem-vinda ao canal, a gente está bastante feliz e ansioso para receber todas essas orientações e informações que você tem para nos auxiliar aqui quanto RH. Eu é que agradeço, né, em relação ao convite e a oportunidade de estar falando sobre o assunto. Imagina, o prazer é nosso. Bom, doutora, muito comum entre os usuários das redes sociais, a tal da política do cancelamento também alcançou o mundo corporativo, né? E nas redes sociais, o cancelamento, ele provoca a reação de você desfazer a amizade, né, com o cancelado, ou simplesmente você deixa de seguir o perfil ou bloqueia ele para que ele não te siga mais. Mas nas empresas, essa reação já não é muito possível, você não tem como desfazer a amizade com o funcionário. Então, a prática que o mercado vem utilizando são as demissões, sejam elas por justa causa ou simplesmente as demissões, né? Essa prática, ela vem se tornando muito comum, pois há muitas posturas que os colaboradores, às vezes, postam com opiniões ou comentários que impactam na imagem das organizações de onde eles trabalham. E aí eu gostaria que a doutora explanasse hoje com a gente essa parte, essa visão mais jurídica, tanto para o colaborador, das consequências de como ele deve se portar, quanto à política do cancelamento, e para as empresas também. Essa prática da política do cancelamento, doutora, ela não é tão atual, né? Ela agora está mais visível por conta dos acontecimentos do Big Brother, mas isso já não é uma prática tão atual, já existia isso antigamente, né? Já sim, Paula. O que acontece? Na verdade, a gente vem trabalhando muito a questão da democracia, né, no nosso país. Dentre uma das liberdades que a nossa Constituição traz é a liberdade de expressão. E dentro dessa condição de liberdade de expressão, alguns exageros foram cometidos, né? Então, a política do cancelamento, a princípio, sem este nome, ela veio para limitar o que as pessoas vão dizer em relação a preconceitos de caráter racial, de cor, de condição social. Então, começou basicamente por isso. E aí, com o passar do tempo, tanto no âmbito da internet como nos ambientes corporativos, essa política começou a se tornar mais forte. Não só por ações, como por omissões também, né? Às vezes existe uma figura pública que a gente espera dela alguma reação e ela não tem. Isso também é motivo para que se vire as costas. Como num ambiente corporativo, um exemplo, existe uma denúncia de assédios, quer seja ele moral, quer seja sexual. Se a empresa, né, investida na pessoa que pode fazer alguma coisa, não faz, isso também provoca um cancelamento por parte dos colaboradores. É uma omissão diante de algo muito grave. A imagem da empresa hoje acaba sendo linkada às redes sociais dos colaboradores, né? Por isso precisa existir uma política bem estruturada de ética dentro da empresa. Os colaboradores precisam estar orientados e cientes, né, com muita clareza de todas essas cláusulas ali do manual de ética, né? Porque esse link hoje é muito forte.
A gente pode pensar também num case que a doutora teve no escritório de uma reclamação de saque, por exemplo, né? Que uma grande empresa recebeu nas redes sociais e de como o funcionário se portou. E isso também se virou contra a imagem da empresa e a demissão do funcionário, né? Você pode falar um pouquinho desse case? Posso sim. A empresa, a princípio, mediante nossa consultoria jurídica, elaborou uma cartilha, né? Uma cartilha com todas as diretrizes de comportamento que ela gostaria que os colaboradores seguissem, tá? Porque cada política e cada objeto social da empresa que vai determinar isso. Tá. Então, esse funcionário, ele era responsável por alimentar as redes sociais, dentre elas o Twitter. E aí a empresa criou uma campanha, né? Assim, uma promoção, digamos assim. E ele, imbuído na pessoa da empresa e alimentando as redes sociais, tudo que ele colocasse ali ia aparecer, e pareceu para quem estava vendo e interagindo, que era a própria empresa dando a sua opinião. E aí um dos consumidores mencionou que a concorrente estava com uma promoção melhor do que aquela. E aí esse colaborador escreveu na rede social, então compre na Concorrente. empresa concorrente. Então imagina, né, na hora que isso acabou sendo divulgado dentro da empresa. E aí ele acabou sendo demitido por justa causa. E você vê que é um case que a gente consegue ver os dois lados, né? Na verdade, ele teve uma boa intenção, porque ele se doeu pela empresa, né? Ele quis, de alguma Sim. forma, ali, responder pela empresa e não teve o controle emocional para poder responder da forma correta. E, por um outro lado, a empresa que precisou sustentar que não era ela quem estava respondendo, era um colaborador despreparado, né? Que, na verdade, a empresa ela peca por duas vezes. Primeiro, por não preparar o colaborador, e segundo, por não assumir que o erro de fato foi dela, né? Exatamente. De não ter preparado o colaborador. Diante disso, doutora, quais são os cuidados que eu, como empregado, tenho que ter a fazer divulgações nas redes pessoais? Como que eu posso evitar exposições da empresa onde eu trabalho? Em primeiro lugar, evitar marcar o local de trabalho nas publicações. Isso é muito comum, é muito recorrente. Um exemplo, happy hour. Hoje, com a pandemia, isso ficou um pouco de lado, infelizmente. Porém, antes da pandemia, isso era muito comum, no final do dia, aí, com os colegas de trabalho, e às vezes, por estar próximo mesmo da empresa, a pessoa marcava o local, como se fosse um local de trabalho, não é? Um bar. E aí a gente pode imaginar o que pode acontecer nesses ambientes que ficam registradamente atrelados à empresa. Essa é uma dos fatores que acabam prejudicando o colaborador. O outro é que eu estou trabalhando numa empresa, aí posteriormente eu consigo uma entrevista de emprego com uma oportunidade melhor. Fatalmente, o seu recrutador ele vai olhar as suas redes sociais. Isso é uma prática muito comum e recorrente, né? Sim, sim. Nós fazemos isso quando encontramos alguém e queremos saber um pouco mais. Então, na minha opinião e na visão corporativa, eu acho que esses dois cuidados seriam os fundamentais. E principalmente se você está portado do uniforme ou do crachá da empresa, né? Às Que vezes acontece. você tira uma foto para opinar algum assunto polêmico ou vai expor algum assunto, está uniformizado e, infelizmente, a imagem ela é associada à corporação, né? Um outro case disso foi no próprio Big Brother com a Coca-Cola, né? Que foi patrocinar uma prova em que a Carol Conká foi líder e aquilo acabou com a imagem, né, de certa forma, da empresa, porque naquele momento as pessoas estavam contra a Carol Conká. Então, sem muito esforço, só pelo simples fato de no canto da tela aparecer a imagem da Coca-Cola, isso tomou uma repercussão, né, sem tamanho, assim, e não é diferente no mundo corporativo, né? Exatamente. O ser humano, ele tem, principalmente o consumidor, e propositadamente isso acontece nas provas do Big Brother com a marca, né? Ele vai linkar tudo que ele viu a marca. Por isso que ela está ali em destaque, por isso que as cores da marca também estão em destaque.
É tudo uma jogada de marketing para que aquilo marque o consumidor. E Uhum. dessa forma, nesse caso que você colocou, marcou de forma negativa. Sim. Doutora, a gente já deu uma pincelada de como a empresa deve agir, né, com os colaboradores para que seja evitada essa exposição, para que seja evitada uma demissão, principalmente por justa causa, porque ser demitido por justa causa ainda assusta quem trabalha com CLT. Mas, de fato, o que a empresa precisa fazer? Elaborar um manual de ética, orientar o que pode ou não ser publicado nas redes sociais? Como a empresa deve proceder junto ao colaborador, preparar este colaborador? Quando dá admissão, nós já colocamos para as nossas empresas que são clientes, inclusive já elaboramos algumas cartilhas e alguns termos de responsabilidade de acordo com o objeto social do cliente, para que no momento da admissão o colaborador tenha acesso a todas as regras que são pertinentes para aquela empresa que ele vai fazer parte, né? E aí, quando eu falo um termo de responsabilidade, uma cartilha, é para que comprovadamente o colaborador tenha ciência de tudo que está ali e assine essa ciência, né, de forma expressa. Diante disso, e como se isso não bastasse, a gente também acaba orientando a empresa promover alguns debates, inclusive colocar como um treinamento, parte do treinamento desse novo colaborador, essas regras. Posto isso, essas regras devem ficar sempre também no local visível, no local onde todos os colaboradores têm acesso, para que futuramente, diante de alguma regra, né, entre aspas, que ali foi quebrada, eu possa, a princípio, dependendo da gravidade da regra que foi quebrada, aplicar uma advertência, aplicar uma suspensão ou até mesmo a demissão por justa causa, porque não há ali nenhum motivo para dizer que o colaborador não sabia. Com certeza. Fica orientado e fica ciente, né? Só vai fugir Exatamente. da regra aquele que quer. Por isso a importância do onboard assertivo. Exatamente. E como que a cultura do cancelamento pode influenciar diretamente na vida profissional do colaborador? Quais são as consequências jurídicas disso tudo? Além da questão da justa causa, que é uma questão extremamente subjetiva, né, que nós vemos muito nas audiências, quando o colaborador é demitido por justa causa e pede a reversão, ele tem toda a questão ali, dependendo de como foi o caso, de um assédio moral mesmo. Por quê? O que acontece? Eu tenho a minha liberdade de expressão, de estar num ambiente de trabalho e de expor a minha visão política, por exemplo. Eu tenho esse direito. Porém, até onde vai esse direito, né? Eu não posso fazer desse direito algo que agrida outras pessoas com visões diferentes que a minha, né? Então, o ambiente de trabalho pode ficar tão insuportável que eu nem digo que o pior seria ser demitido por justa causa. Seria até você desenvolver uma doença psicossomática, emocional, a ponto de te abalar de tal forma que nem você vai conseguir ficar no lugar e também não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, essa é uma consequência muito recorrente, por incrível que pareça, nos dias de hoje, né? Claro, com a pandemia piorou, mas isso já existia antes, né? Então, a pessoa acaba... Nós passamos a maior parte do dia no trabalho, né? Sim. Convivendo com os colegas de trabalho. Imagine se, por uma ação minha, aquilo ficar insustentável, né? Então, assim, tem o direito do empregador, no caso da corporação, mas também tem o direito do empregado, né? Porque nem sempre ele, ao expor a opinião dele, está cometendo algum erro ou está infringindo alguma regra. É só a opinião dele. Então, a empresa também, como poder diretivo, ela tem que sanar essas coisas a ponto de não ser responsabilizada depois por isso, o que muito ocorre. Sim. Na verdade, o colaborador tem que sempre utilizar ali do bom senso, né? Se a regra não está muito bem clara, se ele não foi muito preparado, é melhor pecar por não fazer do que esse case que a gente contou, que a pessoa foi lá, vestiu a camisa da empresa e acabou cometendo um ato errado sem a intenção.
mas infelizmente ele teve que assumir com as consequências. Então, sempre pensar no bom senso, sempre perguntar para o gestor ou para o RH, eu posso tomar essa atitude, estou pensando em fazer tal coisa, isso é possível, pode, não está explícito, alguém me orienta. Então, essa comunicação é muito importante também, né? Pensar dessa forma é ser proativo e assertivo, né? Exatamente. Eu diria até que uma palavra-chave para que você consiga passar por tudo isso, mesmo na visão de empresário, como na visão do colaborador, é a empatia. Então, assim, não tem como você errar se você se utilizar disso, né? É a questão de se colocar no lugar do outro, como que você gostaria que isso fosse feito com você, se eu fizer isso, vai atrapalhar ou prejudicar alguém. Depois que você fizer esse exercício, tenha certeza de que tudo que você fizer vai estar correto, pessoa jurídica ou pessoa física. Nas redes sociais, doutora, a gente vê bastante consequência disso, assim, de forma grave, né? Às vezes, a pessoa que é cancelada das redes sociais, ela acaba recebendo algumas ameaças, isso torna ações por parte dos canceladores, ações graves de crime, né? A gente sabe que pelas redes sociais você tem como ir buscar isso criminalmente na justiça. E no mundo corporativo, nossa máxima ali seria a justa causa. Mas esse ponto que a doutora abordou do ambiente, porque às vezes a empresa nem vai perceber o que aconteceu, não vai te mandar embora, mas o próprio gestor, a própria equipe que não está preparada para lidar com essa situação, causa um clima de bullying, de humilhação, de desprezo, e mesmo o colaborador estando errado, né, como no caso do case que a doutora trouxe, ele ainda assim pode recorrer na justiça, não a reversão da justa causa, mas essas humilhações, essa opressão que ele sofreu? Infelizmente, o nosso judiciário ele é dividido em algumas áreas, né? Na área civil e na área trabalhista, dentro do que a gente está conversando aqui. Claro, a área penal também, como você usou os exemplos das redes sociais. Porém, se essa situação ocorrer num ambiente de trabalho, né, o nosso judiciário entende que essas questões somente têm que ser analisadas e pleiteadas dentro do local que é a Justiça do Trabalho. E como que eu faço isso, né, eu colaborador? Eu posso citar o nome dos colegas, embasar o meu pedido de dano moral, porém o processado será a empresa. Não tem como eu fazer nada diferente disso que advenha da minha relação de trabalho. Se não envolver relação de trabalho e não envolver nenhum tipo de ameaça física, né, que mexa diretamente com a minha integridade, aí eu posso buscar essa reparação no ambiente civil. Eu posso até dar um exemplo aqui. A pessoa fez uma cirurgia estética, ela não conseguiu o resultado que ela imaginava, porém ficou bem, ficou bonito, acabou tendo toda aí uma composição com o rosto dela, enfim. Só que ela, não contente, ela vai às redes sociais e começa a denigrir a imagem do médico. Um exemplo, né? E aí, esse médico, por exemplo, ele pode buscar uma reparação na justiça civil, uma indenização em relação a isso. Bacana, doutora. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o escritório de vocês, como vocês podem auxiliar empresas ou trabalhadores nesse sentido. Nós vamos deixar na descrição do vídeo os contatos da doutora Rita, do escritório, para quem depois tiver alguma dúvida ou quiser procurá-las para essa consultoria, vai ficar disponível na descrição do nosso vídeo. E de antemão já agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no nosso canal. Eu agradeço. E falando um pouquinho do nosso escritório, nós atendemos pessoas físicas e jurídicas, né? O objetivo do nosso escritório é que quando as pessoas ouvem falar de advogado, escritório de advocacia, já imagina a demanda judicial. Mas, assim, nós prezamos muito pela composição, né? Pelo consultivo, pelo preventivo, né? Isso faz com que muitas coisas sejam evitadas, inclusive embates entre pessoas, que é muito desagradável, né? Então, uma das nossas maiores qualidades aqui no escritório é a questão da conciliação e é a questão do preventivo.
né? Nós fazemos tudo a fim de evitar que tanto o colaborador quanto a empresa passe por situações desagradáveis e isso possa aí se alongar por alguns anos no que tange a uma demanda judicial. Então, é isso. Nós também prezamos muito pela pessoa, né, do nosso cliente, sempre prestando informações, temos vários canais aí de contato, que é para ele sempre se sentir muito à vontade e muito satisfeito com o nosso trabalho. Que bom. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.